Nesta noite, sinto de falar sobre a estrutura da igreja para a gente relembrar alguns assuntos e resgatar a verdade divina nesses assuntos e corrigir nossas funções no corpo de Cristo, para que o Senhor não tenha que fazer isso de uma forma mais austera conosco, mas que possamos assim, ouvindo as verdades aqui da palavra da nova aliança, nós possamos assim nos arrepender e fazer correções e relembrar de princípios muito importantes que têm que ser respeitados para o avanço, o progresso e o estabelecimento do reino de Deus na terra. Veja que a conversão interna de cada filho de Deus promove o avanço da obra. Isso é óbvio. Agora, se essa condição interna não melhora em qualidade espiritual, a estrutura fica afetada. Também precisa de mensagens que venham colaborar, relembrando nossas vidas aqui, nossos corações, de fazer os ajustes. Se mediante essas palavras dessa noite, você ouvindo, leve para o teu coração e considere e examina as tuas atribuições e responsabilidades para com Cristo, que dê tempo de você falar com o Senhor e pedir graça para ajustar todas as coisas a tempo. Nós sabemos que o fator de sucesso, o fator de prosperidade espiritual e natural também, depende exclusivamente da obediência à verdade. Se você observar a vida de alguns servos do passado aí do Senhor, principalmente José, Davi, Abraão, foram homens prósperos de forma bilateral, na esfera do espírito e na esfera secular. Foram homens abençoadíssimos, né? E outros mais aí que você conhece. E a gente tem que ter esse equilíbrio, porque a bênção do Senhor não vem só para o espiritual. A bênção vem para o natural também. Quando você se adequa à verdade, quando você cumpre com os mandamentos pela obediência e a rendição a Cristo, a tua bênção é globalizada em todas as áreas da tua vida. Deus vai descer a bênção. A bênção não vem para um departamento só do teu espírito ou do teu envolvimento natural. Não, a bênção vem em todas as áreas da nossa vida. Eu não vou falar nenhum tema aqui, nós vamos falar sobre estrutura funcional da igreja que precisa ser ajustada. E se você ouvindo isso achar que está inadequado em alguma coisa, corrija o quanto antes. Amém? Que talvez isso tenha sido a causa de muito sofrimento de algumas vidas, né? E às vezes o sofrimento não é só porque você está funcionalmente distorcido da verdade. Não. Às vezes Deus está te dando um quebrantamento que gera sofrimento para você crescer em vida, para você fazer coisas maiores para o Senhor, com mais produtividade, mais produção. Então, a gente ouvindo a mensagem, a gente leva para o nosso coração e a gente vai descobrir se o que eu ouvi hoje me expôs, me mostrou algo errado. Vamos corrigir. Tanto líderes como liderados têm que observar essas coisas que eu vou tocar hoje nessa noite, porque é muito importante para levar a nossa vida atualizada diante do Senhor e não perder as bênçãos que o Senhor já prometeu a todos nós. Queria ler um texto aqui que está em 1 Coríntios, capítulo 1, com os irmãos, do versículo 1 e 2. Capítulo 1 de 1 Coríntios, verso 1 e 2. Preste bem atenção. É óbvio que isso aqui eu estou relembrando os irmãos. Isso aqui já são coisas conhecidas, para que a gente possa assim, relembrar
puxar o assunto de novo, para perseverar nesses princípios aqui e examinar a nossa parte funcional com Deus. Aqui diz, Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Aqui nesse versículo é importante você observar, chamado pela vontade de Deus. Ninguém se escala para ser mestre, apóstolo, profeta, evangelista. Ninguém, é Deus que promove, é Deus que faz. Então Paulo não chegou na igreja e disse assim, vou tomar conta disso aí que Pedro só prega para judeu, agora eu vou pregar para os gentios também, e eu tenho muitos planos. Não. Quando ele estava cego pela religião, o Senhor rasgou o véu que estava dentro dele e se mostrou para ele. Imediatamente ele se humilhou. Se humilhando, se rendeu. Se rendeu, trabalhou. Trabalhou, produziu. Produziu é porque Deus está usando ele. Porque produzir sem Deus usar, isso é carne, isso é madeira, feno e palha. Então o homem não... eu vou escolher uma pessoa que eu me afino para assumir o lugar de mestre, de pastor. Não, é Deus que chama. É Deus que chama. Julgo eu que nesta igreja tem sido assim. Julgo eu. Mas eu sou eu, né? O Cristo que é o perfeito. Então, é bom lembrar de novo que Deus é que escolhe. O verso 2. A igreja de Deus não é minha, não é tua. Não é minha, não é tua. Não é do presbítero. Não é do profeta, não é do ministro da palavra. A igreja de Deus. Olha o A craseado. A igreja é única. Não tem duas, nem mil. A igreja de Deus, que está em Corinto. Deus tem uma igreja única em cada cidade que ele coloca os pés. Ninguém escolhe a cidade para Deus levantar a igreja. É Deus que escolhe. É Deus que chama homens para estarem naquele lugar. É Deus que escolhe os que vai salvar naquela cidade. Nós temos que renovar nossa mente nesse aspecto. Eu não mando na igreja. Você que é presbítero não manda na igreja. É Deus, a igreja é dele. Então eu tenho que aprimorar minha intimidade com Deus para mim não estar misturando coisas humanas com as coisas de Deus. Eu tenho que crescer espiritualmente para não fazer bobagens na administração que é de Deus. A igreja que é dele. Eu não posso trancar o progresso da igreja, trancar o gerar, trancar o cuidar numa cidade, porque eu estou administrando no lugar de Deus. Não vai para frente as coisas. E por que Deus está falando isso? Porque tem muito erro. E hoje nós temos a oportunidade de corrigir. Nós temos a oportunidade de corrigir. A pessoa, quando é chamada por Deus, ela não é perfeita. Ela não está pronta. Mesmo este apóstolo tão elogiado pelos homens e por Deus, ele errou. Ele fez muitas coisas que não eram do Espírito. E se você estudar tudo o que a Bíblia do Novo Testamento aqui fala, você vai ver que ele deu umas mancadas. Ele enganou-se em algumas coisas. Ele não era perfeito que nem o dono da igreja. Ele era um vaso que Deus utilizava para fazer as coisas. Então nossa comissão funcional na igreja é Deus que usa vasos para estabelecer, implantar, fazer, realizar coisas. Isso precisa ser corrigido. Então a igreja de Deus, eu preciso renovar a mente, porque eu não vou chegar lá e começar a inventar coisas lá, que não existe em lugar nenhum. Vou implantar tal coisa e tal. Eu também fiz isso. Só que eu vi que não era de Deus. Graças ao Senhor que me iluminou e disse, não é meu, filho. Para com isso. Então tenha humildade de reconhecer o teu erro e volta atrás. Eu fiz isso. Quero agora
relembrar os irmãos de mais um item. Atos 14, 23. Vamos ler aqui. Muito importante aqui. Qual é a função do apóstolo? Aqui a Bíblia diz qual é a função. Promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Então Deus usa apóstolos para eleger, estabelecer presbíteros nas igrejas locais. A palavra na Bíblia, ancião e presbítero, é a mesma coisa. Tá? Aqui no Novo Testamento. Tem traduções que falam em anciãos. Anciãos não é somente os velhinhos da igreja. Não. Pode ter um velhinho na igreja com 28 anos, com 25 anos. É a maturidade espiritual. Subentende-se que aqueles que são maior, a idade mais avançada, entendem mais do que os outros. E é mais experimentado que os outros. Mas isso não é uma regra. Não é por tempo de igreja que a pessoa vai ser qualificada para ocupar uma função por Deus. Não. Deus é que escolhe do jeito que ele tem os seus critérios pessoais e perfeitos. E digo, quando a pessoa é colocada numa função, ela não é perfeita. Mas Deus escolheu. Então, vamos respeitar isso. Amém? Então, aqui complementando, e é os apóstolos que colocam os presbíteros pelo mandado de Deus, pela autoridade de Deus, pelo falar divino. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Amém? Temos mais um versículo aqui, 11:30 de Atos dos Apóstolos, mesmo livro, 11, verso 30. Que para confirmar, mais uma vez, o que o 14, 23 fala. Aqui fala de uma situação de grande dificuldade da igreja, O que eles, com efeito, fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Amém? Então aqui foram enviados recursos na hora das dificuldades para as autoridades locais, que eram os presbíteros das igrejas. O apóstolo tem uma função, uma comissão divina de ir abrir o trabalho onde Deus determinar, onde Deus abrir as portas. O presbítero não é para ir, é para ficar na cidade cuidando, administrando a obra local pela inspiração da autoridade da igreja, que é o poder executivo, que é o Espírito Santo, que habita nele e quer comandar ele para fazer a obra. Então a obra não é humana, a obra é do Espírito ali naquela igreja. Os ministérios de evangelista, mestre, pastor, profeta, eles atuam na igreja local, sob o governo e a autoridade do presbítero. É ali que é a área de atuação deles. Colaborando, testificando o que Deus fala com a autoridade que é o presbítero. O apóstolo não tem que se intrometer na administração do presbítero, a não ser que venha uma ordem expressa divina da autoridade do dono da igreja que vai lá e tira, porque ele fez isso com Saul, o rei Saul. Mas não foi o Samuel que tirou o reino de Saul. Não pense que foi Samuel o profeta. Foi Deus. A igreja de Deus, como é que o Samuel vai se meter e tirar um cara lá que Deus botou? Colocou. Instituiu. Jamais, nem o presbítero, nem eu posso fazer isso. Porque eu sou vaso sob o comando de Deus aqui. A igreja é de Deus. Então, quando Deus escolhe um presbítero, e o apóstolo faz a função dele, de ir lá, ungir, estabelecer e orar por ele, e dizer, agora essa administração é sob tua responsabilidade. E agora, com essas implantações que faltavam na igreja, que não é mudanças, se estabeleceu isso que eu estou falando. Eram coisas que faltavam ser estabelecidas. Não é mudança. É a completação daquilo que é a verdade, estruturalmente na igreja.